Se puderem se colocar de pé, se coloca de pé. Lá no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 13. Capítulo 7, versículo de número 13, amém? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 7, no versículo de número 13. Até o versículo de número 16. São 2 versículos, amém? Esse culto de cura e libertação. A palavra de Deus diz assim: os discípulos são o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. A palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra. O que mais diz? E se o sal for insípido, por que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar para que essa palavra venha se cumprir na nossa vida. Que nós venhamos ser o quê? Sal e luz. Aonde nós caminharmos, que nós venhamos ser sal e ser luz, irmãos. Amém? Começando por onde? Por Jerusalém, pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ah, pastor, mas nós não estamos em Jerusalém. Então, que Jerusalém venha ser a nossa casa. E comecemos pela nossa casa ser sal e luz. E a Judéia, o que seria? A igreja. Samaria, o nosso trabalho e os confins da terra. Que nós venhamos ser sal e luz, irmão, por onde nós andarmos, amém? E isso nós só conseguimos pedindo direção do Espírito Santo, como diz neste papel de reflexão. E o Espírito Santo entrou dentro de mim e eu me coloquei de pé. Porque nós não temos condições de nos colocarmos de pé, nós não temos condições de ser sal e ser luz, se não for direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano e eterno Deus, nesta noite a Tua palavra foi lida, Papai. Uma palavra que não foi dita pelo homem, uma palavra que não foi proferida, Papai querido, por um profeta, uma palavra que não foi dita por um ímpio, mas uma palavra, Pai, que foi proferida pelo Seu próprio Filho, o nosso querido e amado Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por naquela noite, Papai querido, onde o Senhor não se recusou, onde o Senhor não negou, Papai, e foi até, Papai, o Calvário, e ali o Senhor derramou o Seu sangue pelas nossas vidas, e hoje nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te agradeço nesta noite, e cada irmão, cada irmã que está aqui, cada família, Pai, as famílias têm sido atacadas, Papai, as famílias têm sido destruídas, as famílias têm sido violentadas, Papai querido. Oh, meu Deus, fortalece as famílias nesta noite, que nós venhamos ser sal, que nós venhamos ser luz no nosso casamento, na nossa família, no meio dos nossos filhos, no meio dos nossos netos, Papai querido, que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho do Senhor, Pai, na nossa boca, nos nossos olhos, nas nossas mãos, nas nossas atitudes, meu Deus e meu Pai. É o que nós agradecemos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Poder nos assentar, meus queridos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos,
esta passagem, que está registrada no livro de Mateus, ela também está escrita no Evangelho de Lucas. E ela vai falar sobre o quê? Os ensinos do Senhor Jesus. Jesus é a lei, Jesus é a Torá viva, é a Bíblia viva. Só pode, irmãos, colocar novos códigos, só pode colocar novas leis quem tem autoridade. Só pode mudar decreto quem tem autoridade do céu. Aqui não está falando de decretos humanos, aqui não está falando de leis humanas, mas aqui está falando de leis que geram vida. Não morte, mas geram vida. Jesus escreveu, Jesus disse ali em João 6,63, que as palavras que eu vos falo são Espírito e vida. Quando a palavra sai da boca de Jesus, ela não gera em você morte, ela não gera em você dúvida. A palavra de Deus, quando ela sai da boca de Deus, ela não gera confusão, ela gera vida. É por isso que muitas das vezes você começa a conversar com uma pessoa lá no seu trabalho, lá na rua, na sua casa, e ela olha para você e você começa a falar de Deus para ela, e ela fala assim: olha, você está parecendo um anjo falando. Essas palavras são palavras que estão confortando a minha vida, o meu coração, porque as palavras de Deus geram vida nas pessoas. Essa passagem registrada no Evangelho, ela foi dita no Sermão do Monte. Jesus sai ali do deserto, quando Jesus passa 40 dias na tentação, e ele vence o inimigo. É como foi louvado aqui pela nossa irmã Nayade, que não transformou pedras em pães. Jesus não transformou pedras em pães, mas Jesus multiplicou o pão. Muitas das vezes é nos dado, irmãos, oportunidade de fazermos as coisas com a força do nosso braço, mas nós devemos esperar o tempo certo do Senhor, para que no tempo do Senhor as coisas venham a acontecer, mas aquelas coisas que são fixas no nosso meio, são verdadeiras. Jesus sai da tentação. Jesus é tentado nas 3 áreas da sua vida. Jesus é tentado na área política, Jesus é tentado na área da economia, e Jesus é tentado na área da religião. O diabo chega para Jesus e diz assim, leva ele no pináculo grande e diz: salta daqui, porque está escrito lá no Salmo 91, que os anjos te darão ordem para te guardar, e eles não vão deixar você tropeçar em pedra. E Jesus diz: também está escrito. Jesus rebateu o inimigo com a palavra do Senhor. Quando ele leva Jesus no pináculo do templo, ali ele está o quê? Entregando as religiões para a mão do Senhor Jesus. Quando ele diz para Jesus transformar pedras em pães, qual era o contexto da Judéia naquele momento? A Judéia estava escravizada por Roma, a fome era grande, as taxas de impostos eram absurdas e a fome atingia a população. Imagine um Messias que transforma pedras em pães. Jesus foi tentado na área da economia, e Jesus também, meus queridos amados irmãos, foi tentado em outras áreas, mas ele venceu. E quando ele sai dali, da tentação do deserto, ele sobe ao monte, e ele começa a proferir o que, irmãos? O sermão do monte. O que é o sermão do monte? O sermão não é novas leis, o sermão não é um novo código. O sermão do monte é a constituição do reino de Deus. Porque Jesus não veio inaugurar uma religião, Jesus não veio inaugurar uma igreja, Jesus não veio inaugurar um movimento, Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Você não pertence a uma religião, você pertence ao reino de Deus. Nós não devemos brigar por placa de igreja. Nós temos a placa da igreja, nós temos o nome do ministério, mas nós não devemos brigar por religião. A minha religião é verdadeira, a minha religião é certa. Lá em Coríntios, irmãos, isso já aconteceu no começo da igreja. Os crentes brigavam, uns diziam: não, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro.
E um outro chegava lá que se sentia mais especial e dizia: eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus. Crente carnal que briga por religião. Jesus não veio inaugurar religião. Jesus veio inaugurar o reino do céu. Jesus, a primeira palavra que Jesus diz quando ele sai do deserto e ele começa a pregar é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para adentrar o reino do céu, você não precisa de um currículo, você não precisa de um diploma, você não precisa de uma conta bancária. Você precisa do que? De arrependimento. E Jesus começa a pregar o Evangelho. Jesus começa a abrir a boca e ele diz: bem-aventurado. Jesus, a primeira coisa que sai da boca de Jesus é olhar para a multidão ali no capítulo 5 e dizer assim: bem-aventurado quem? Os ricos? Não, mas os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, os necessitados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Glória a Deus. Ô irmão, você é avaliado conforme os bens que você tem no mundo de Satanás. No mundo, nesse mundo que você não deve se conformar com ele, você é avaliado pelo que você tem. Se você for lá no banco pedir um empréstimo, eu quero aí 100 mil. Não adianta você dizer que você se arrependeu, que você não tem mais pecado. Ele vai querer de você o quê? A cópia dos seus bens, para ver se você tem como arcar com aquela dívida. Mas Jesus já quebra esse dogma. Jesus vem e diz: bem-aventurados pobres de espírito, os humildes, os necessitados, porque deles é o reino do céu. E Jesus começa a lhe proferir, e Jesus vai dizendo, vai falando ali, meus queridos amados irmãos, até que ele chega no momento onde ele diz assim: vós sois o quê? O sal da terra, no Sermão do Monte. Você já parou para pensar da utilidade diária do sal? Você poderia viver sem sal? Hoje em dia você poderia viver sem sal. Hoje você até poderia, tem tantas coisas que já inventaram. Mas nesta época, no contexto que Jesus está falando, porque nós, irmãos, para pregar a palavra de Deus, nós temos que ir na onde? No contexto que ela foi dita, na cultura que ela foi pregada, no tempo que ela foi pregada, e trazer para os nossos dias, para que nós possamos absorver o que foi dito ali, num contexto diferente, onde nós vivemos num completamente diferente. Naquele tempo, o sal era muito importante. Ele ainda é importante. Você tem na sua casa um equipamento, todos têm. Acredito que todos têm. Um equipamento que toda casa tem. Onde você coloca as coisas lá dentro e muitas das vezes você até esquece lá. E não estraga. Como é que chama esse equipamento? Geladeira. Você coloca lá na geladeira. Você coloca as suas verduras, os seus legumes, você coloca a sua carne. O que a geladeira faz? A geladeira, ela conserva, ela preserva, ela não deixa degradar, se corromper. Aquele tempo onde Jesus está falando esta mensagem, o sal era como a nossa geladeira de hoje. Porque o sal, ele não serve tão somente para temperar, o sal também serve para conservar. Nós precisamos ser como sal. Não é o pastor Raimundo que está dizendo, foi Jesus que disse que você é o sal da terra. Você não é o sal do mar, você não é o sal da água. Irmãos, que lindo. Nós temos aqui um irmão na igreja que veio lá de Mossoró. Onde fica Mossoró? No Pernambuco? No Rio Grande do Norte. Lá é a terra do sal, né? Sal e petróleo. Olha aí. Lá o sal é transportado, exportado para o Brasil inteiro. O sal sai do mar, né? E ele, o que acontece com o sal quando ele sai do mar? Ele é usado nas culinárias. E o sal pode voltar para o mar? O sal pode voltar para o mar?
Se você pegar o sal da sua casa, você colocar dentro da água, o que acontece com ele? Ele se dissolve, ele some. Quanto mais água você colocar no sal, mais ele vai ficar fraco, até o momento que ele vai ficar o quê? Insosso, insípido. Nós saímos, irmão, do mar, do mundo, e nós não podemos mais voltar para o mundo. Muitas das vezes você prega, louva, canta, dá testemunho, porque você saiu. Agora você é o sal da terra. Mas se você voltar para lá, para o oceano que você foi tirado, é dissolvido ali. Não adianta nada, você está lá no mundo, todo errado em querer falar de Deus. O outro vai falar: quem é você para falar de Deus? Todo errado, quer dar sermão aqui. Por quê, irmão? O sal voltou para onde ele não devia. Nós somos o sal da terra. Nós temos que ter que conservar a nossa fé, mesmo diante das lutas, das batalhas, das provas, das dificuldades, das lutas. Imagine o sal agora na sua mão. O sal ele fica na onde? No saleiro. Mas se o sal ficar somente no saleiro e você não tirar ele dali, ele vai continuar sendo apenas um sal que não é usado. Quando você come um alimento que não tem sal, você já sente. Mas um alimento que coloca sal demais, não tem como consertar. Não tem mais como consertar. Imagine agora, são 8 horas. Imagine aquele prato de alimento gostoso, bonito. Você temperou ele. Você temperou a carne, você temperou a salada. Imagine se você olhar para o seu prato e você ver lá um monte de sal. O que você vai fazer? Muitas vezes você não vai nem querer comer. Porque você sabe que muito sal vai fazer mal. Muito sal muitas das vezes vai te levar para o hospital. Nós somos o sal da terra e nós temos que ser o quê? Temperado no momento certo, no tempo certo. Sabe o que eu acho mais triste nos nossos dias como cristão? Que muitas das vezes nós estávamos lá no mundo e nós fazíamos de tudo que era errado. Tudo. E nós viemos agora para a luz. Agora nós somos sal e luz da terra, mas nós olhamos para a pessoa que está lá e julgamos, condenamos. Em vez de nós irmos lá e ser luz para aquela pessoa, em vez de nós sermos sal na vida daquela pessoa. O reino de Deus é para abranger toda a terra, começando por Jerusalém, pela Judeia, pela Samaria e até os confins da terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar o quê? Insípido, insosso, com que se há de salgar? Com que há de se salgar, irmãos? Ele para nada mais serve. Ele serve para quê? Para nada mais presta, somente para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Jesus não nos chamou para ser pisado por ninguém, mas Jesus também não nos chamou para pisarmos em ninguém. Você não foi chamado para ser pisado, mas você também não foi chamado para sair pisando nas pessoas. Quem somos nós para pisarmos em alguém? Quem somos nós para julgar ou condenar alguém aqui na terra, como foi dito pelo presbítero Adilson? Jesus não nos chamou para ser juízes. Vamos pular um pouquinho? Olha lá. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que você julga, você será julgado, e com a medida com que você tiver medido, também você será medido. Jesus disse, irmão, se o sal se tornar insípido, insosso, nada mais serve, somente para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É triste, irmãos, ver um cristão sendo pisado pelo mundo.
É triste, irmãos, quando recebemos mensagem, ou do Facebook, ou do Kawaii, ou do TikTok, seja lá qual a rede social que cada um tem, criticando o outro crente, falando mal do outro crente, o próprio crente. Nem o feiticeiro faz isso, nem o budista, o hindu. Mas os cristãos têm essa mania deles próprios, criticar o outro, fazer recortes. Vamos continuar sendo sal da terra e luz do mundo, no culto de cura e libertação, onde as pessoas estão doentes, estão enfermas, onde as pessoas estão necessitadas, precisando de um pouquinho de sal apenas para poder se animar. E muitas das vezes chegamos lá, irmãos, e judiamos no culto de cura e libertação. Hoje, irmãos, uma notícia triste: aquele jovem que bateu no ônibus. Eles são lá da Igreja Assembleia do Belém. A criança nasceu em 2006, nós estamos em 2025, a mãe perdeu aquela criança. O presbítero deu testemunho aqui de uma pessoa que está com câncer. Quantas pessoas doentes, enfermas, precisando de uma palavra. Enquanto isso, a briga por irmãos, por púlpito, brigas por agendas. Quantas pessoas lá fora precisando de um pouquinho de sal, que é você, que é uma palavra da sua boca. Eu acho tão lindo ali na beira da lagoa, quando eu vejo aqueles irmãos com caixa de som, louvando, pregando para os andarilhos, dando pão. Você vê que eles não estão nem importando com a palavra, mas eles querem o pão. E muitas das vezes ali o louvor está entrando ali. Aquelas pessoas são o quê? Sal da terra. E muitas das vezes as pessoas passam lá e ainda criticam: olha o doido, olha o louco, vê se tem cabimento. João Batista foi chamado de louco, Senhor Jesus foi chamado de pecador. E nós às vezes estamos preocupados do que estão nos chamando, do que nos estão falando. Que tipo de sal somos nós? Será que nós somos o sal refinado? Né? Não, mas também não podemos ser o sal grosso, pela misericórdia de Deus. Tudo na medida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha para a sua vida como servo do Senhor, como uma pessoa que tem um nome escrito no livro da vida, como uma pessoa que é cidadão, não do Brasil, não dos Estados Unidos, mas cidadão do reino de Deus. Cidadão do reino de Deus. Nós temos a nossa nação porque nós nascemos aqui. Mas veja só, você é como o sal da terra, que não é o pastor Raimundo que disse para você. Não estou dizendo que você é sal da terra para te agradar. É bom receber palavras agradáveis, quem não gosta. Mas você como sal, você é sal da terra. O que sai de você, o que gera nas pessoas? Tem gerado sede? Quando nós pegamos uma comida com muito sal, com mais sal, e nós comemos, o que nós rapidinho queremos fazer? Tomar água, é água. Você como sal, você tem que gerar sede nas pessoas. As pessoas têm que ter sede de conhecer Jesus, de conhecer onde você congrega, aonde você adora a Deus, aonde você reside. Irmãos, na onde você cultua, na onde você congrega, eu quero ir lá, eu quero conhecer. Eu estou com sede de ouvir Jesus. Eu estou com sede de ouvir a palavra de Deus. Porque o sal, ele dá sede. Seja pouquinho, seja muito. Mas muitas das vezes, irmãos, nós vivemos uma vida mas tão insípida, tão insossa, que às vezes a nossa boca fala uma coisa, mas as nossas atitudes geram outra. Nós somos o sal da terra. E Jesus diz assim: ó, se o sal só para ser pisado pelos homens. Abre aí sua Bíblia aí. Abre aí. Joãozinho 8:12. É, Evangelho de João, que João escreveu.
Alagoas? Vós sois a luz do Brasil? Vós sois a luz do mundo. Não importa onde Deus te mandar, você vai ser a luz. Achou? Olha o que Jesus está dizendo. A minha Bíblia está em vermelho. Jesus está dizendo para você assim: irmã Regina, a senhora é a luz do mundo. Missionária Cireia, a senhora é a luz do mundo. Oh, glória, aleluia. Nós somos a luz do mundo. É Jesus que está dizendo: vós sois a luz do mundo. João 8,12 diz o que, minha irmã? Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Glória. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Quantas luzes tem no mundo então? Quantas luzes tem no mundo, irmãos? Hã? Quantas luzes tem? Está com medo de falar? Não fala. Quantas luzes tem no mundo? Só uma. Só Jesus. A luz que reflete em nós é a luz de Cristo. Que luz tem refletido na sua vida? Que luz tem refletido na minha vida? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não existe duas luzes, só existe uma luz, e a luz é Cristo. Ah, pastor, está difícil lá, está difícil, está complicado. Mas que tipo de luz você tem sido no casamento? Que tipo de luz você tem sido no trabalho? Que tipo de luz você tem sido na comunidade? Que tipo de luz você tem sido aonde você tem pisado? Que tipo de luz você tem sido no mercado, na loja, seja lá onde você anda? Aonde você anda, a luz vai clareando, as trevas vão saindo? Ou será que a sua luz está aquela luzinha apagando, acabando e ninguém enxerga mais nada? Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Olha a lâmpada, ela está lá em cima e tem um monte de lâmpada aqui. Aquele tempo que Jesus escreveu esse contexto, não era como agora, que você ia lá, apertava um botão, luz, apagar luz, não. Era uma lamparina, né? Uma vela. E ela era colocada no alto para iluminar toda a casa. Ela não era colocada debaixo do alqueire. O que é alqueire? Um cesto. Não se pegava a luz e colocava um cesto em cima. Alqueire era um objeto de medida para medir os cereais, chamava alqueire. Uma bacia, vamos dizer. Não se coloca debaixo de uma bacia, se coloca no alto para iluminar toda a casa. Às vezes nós, irmãos, nos perdemos dentro de casa. Às vezes nos perdemos dentro da igreja. A parábola da mulher e as 10 dracmas, que ela perdeu uma dracma, ela varre toda a casa, ela perdeu dentro de casa. Acende a luz, vai, arruma a casa, porque a casa está bagunçada. E ela acha aquela dracma, e ela coloca ali junto com as 9, inteira as 10, e chama as amigas para se alegrar. Aquelas dracmas, aquelas moedas, alguém já viu usado com aqueles colares, as mulheres com aqueles colares, aquelas moedas? Aquilo ali é do dia da núpcia, do casamento. Tem uma cultura muito linda sobre a dracma, mas ela perdeu dentro de casa e procurou. Quantas das vezes, irmão, nós começamos bem e nos perdemos dentro do casamento? Muitas das vezes começamos bem dentro da igreja e nos perdemos dentro da igreja. Quantas das vezes oramos a Deus pedindo uma porta de emprego e depois decepcionamos, envergonhamos o Jesus ali dentro do emprego? Porque em vez de sermos luz, viramos trevas. As trevas, irmãos, ela cobre todo o globo, todo o universo. O universo é escuro, as profundezas são escuras, mas quando Jesus chega, a luz irradia. Mas quando Jesus nos envia, nós como luz chegamos lá e clareia tudo.
Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Olha lá. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, assim resplandeça a sua luz diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e te glorifiquem e te exaltem, não, mas glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Nós não fomos chamados para ser glorificados, nós fomos chamados para servir. Quem é grande no reino do céu? Quem é servido ou quem serve? Quem serve. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É um reino de ponta cabeça. Você tenta olhar para o mundo e olhar para o reino de Deus, e muitas das vezes porque tem muitos se perdendo, porque querem copiar as coisas do mundo, trazer as coisas do mundo para a igreja, para o que? Para atrair o mundo. Nós não podemos ser dessa forma. Não importa se hoje vem 15, 20, se no culto de amanhã vai vir 10, vai caindo, mas nós não vamos nos negociar, nós não vamos barganhar com o mundo, nós vamos continuar sendo sal e luz para a vida das pessoas. Se essa igreja fechar as portas hoje e nunca mais abrir, nós já cumprimos a nossa função na terra. Nós já cumprimos. Se essa igreja hoje fechar as portas e a partir de amanhã não tem mais culto, não tem mais igreja, Assembleia de Deus, Graça e Reino, só o que nós já conseguimos fazer, sendo fiéis a Deus, nesses 4 anos, vai fazer 5, já está de bom tamanho. O que tem de família que já foi restaurada, o que tem de pessoas, irmãos, que tem o nome escrito no livro da vida. Por quê? Para que as nossas boas obras glorifiquem quem? Deus, não a nós. Ah, prega demais a irmã Jussara, o pastor Raimundo, o presbítero Adilson, prega demais. Ó, vou lá porque eles pregam demais, louva demais. Ó, vocês estão de parabéns. Não, as boas obras é para glorificar a Deus. Deus como exemplo a gente, irmãos. Eu não falo das coisas dos outros, eu não estou nem aí para os outros. Por que eu vou me preocupar com A, com B, enquanto eu tenho já que me preocupar com muitas coisas minhas? Está de bom tamanho os problemas que nós temos, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Para que as suas boas obras glorifiquem a Deus, que está no céu, vosso Pai. Isso é uma mensagem linda, irmãos. Vosso Pai. Não é somente vosso Deus, é vosso Pai. Deus é o nosso Pai. Jesus nos revelou Ele como Pai. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você foi comprado com alto preço. Sabe a importância do sal? Eu não vou perguntar quem trabalha, mas eu sei que todo mundo trabalha, quem não trabalha está aposentado. Mas você trabalha. E não para no emprego, né? Já está indo voltando para o mesmo emprego. Glória a Deus. Deus é na vida dessa mulher. Estava no emprego, foi para outro emprego, aí foi para o outro, aí falou, quero voltar para o outro. Deus vai mandar ela para lá de novo. Ela não testemunhou, mas ela falou que a prefeitura já assinou até o contrato dela de novo. Você recebe o seu salário. Salário vem de sal. Olha a importância do sal na antiguidade. A palavra salário vem da origem do sal. As pessoas negociavam o sal como pagamento. Vou carpir o seu terreno. Ah, me dá aí meio quilo de sal. E você pegava aquele sal, você ia e trocava por outras coisas de tão importante que era o sal. Vocês estão conseguindo entender quanto importante é você? Quanto importante é a nossa irmã Elizabeth, a nossa irmã Diaconisa? Porque Jesus disse que você é o sal.
sua presença é requisitada. As pessoas dizem: irmã, vem em casa orar, vamos levantar uma campanha. Porque eles veem a luz de Deus brilhando na sua vida. É tão triste quando as pessoas dizem: lá no pastor Raimundo, vou lá nada. Conheço o pastor Raimundo, conheço a fama dele. Isso é triste. Nós temos que ter testemunho. Não basta, irmãos, apenas ter uma placa, tem que ter um testemunho. Tem que arrumar a casa, tem que achar a dracma perdida, ser sal da terra, a luz do mundo. As almas estão perecendo. Nós precisamos cada vez mais buscar as almas, mas nós somos sal. O sal fica lá na partilheira, até você chegar lá e pegar ele e levar para sua casa. Quando você vai fazer compra, você pega quantos arroz? 2, 3. Feijão você pega 2, 3. Óleo você pega 5, 6. Vai no maço tomate, pega uns 10 maço tomate. E no sal? Às vezes pega só um. Não pega só um sal. Só não dá. Muitas das vezes nós queremos ter o que? Multidão. Você sozinho não é ninguém, mas você com Jesus, você é a maioria. Aleluia! Glória a Deus! Sozinho nós não somos nada. Em multidão não somos nada, mas com Jesus nós somos a maioria. Ah, pastor, vamos levantar uma campanha de oração, vamos orar. Você com Jesus é a maioria, ora com Jesus. Ah, pastor, vamos levantar uma campanha de jejum, você jejuando com Jesus já é a maioria. Vamos ler a palavra, você lendo a palavra com Jesus já é a maioria. Vamos colocar de pé? Esse culto de cura e libertação. Eu quero levantar um clamor pela vida do Roberto. O Roberto, ele é parente, né, do nosso irmão, amigo do nosso irmão João, que está internado. Vamos orar pela vida do Roberto. Vamos orar pela vida das pessoas. Orar para que Deus venha estar dando restauração, dando libertação, dando cura, dando saúde.